das vantagens da gente envelhecer é a gente ter um ponto de vista do que era antes, né? Do que era até do ponto de vista vivencial, não apenas como historiadora, né? É experimentar o que era a mídia impressa ou televisiva, na qual eu vou me deter, não vou falar das novas tecnologias, alguns anos atrás. E diante dessa experiência, a gente consegue ver que a mídia se altera com o tempo e se altera no sentido de incorporar determinadas demandas sociais. Isso não quer dizer que nós chegamos ao paraíso, que nós chegamos numa mídia, de fato, que contemple a diversidade étnico-racial, de gênero, de orientação sexual no Brasil. Mas, certamente, ela se tornou muito mais aberta, comparativamente, alguns anos atrás, do que a gente assiste hoje, do que a gente assiste hoje em dia. A minha perspectiva seria propor o seguinte, é que nós estamos diante de uma série de modificações em relação à velocidade com que as informações circulam no mundo contemporâneo, numa espécie de cenário que é permanentemente contraditório, coexistindo o que eu chamaria de dois, digamos, numa espécie de análise modelar, em dois grandes núcleos de discurso. Um discurso extremamente conservador, onde pululam estereótipos, tais como os mencionados pela Sueli, conservadores, estereotipados e que reproduzem um arcaísmo de representações sobre gênero, raça e orientação. E, de outro lado, nós temos brechas de mudanças, de novas concepções, de pautas que são assimiladas e aceitas e que mesmo a chamada mídia hegemônica, seja a grande mídia no sentido da televisão, dos canais de televisão, seja através das revistas semanais, elas começam a dar lugar à diferenciação, à diversidade e à pluralidade. Então, eu queria dizer o seguinte, é que a do bom e a do péssimo simultaneamente. Esses discursos são coetâneos na televisão e, de alguma maneira, o que é necessário a gente pensar é como é que a gente pode, em atividades, seja através de uma mídia alternativa, tal como esse debate se inclui, uma vez que ele vai aparecer na internet, a gente possa, de alguma maneira, ter iniciativas de educação do público ou da audiência, do público leitor ou da audiência telespectadora, ensinar, promover um esclarecimento desse público e dessa audiência para discriminar melhor o que é esse discurso mais progressista de um discurso mais conservador. A matéria de capa da Veja, que saiu a coisa de um mês atrás, em que dizia ser jovem, ser gay já é possível, alguma coisa assim. Nós, lá do Centro Latino-Americano de Sexualidade e Direitos Humanos, fizemos depois uma matéria em que várias pessoas do movimento social, vários atores, vários analistas, reclamavam que a matéria não era suficientemente democrática e diversa, uma vez que não incluía a situação de estigmatização, homofobia e violência que jovens de periferia sofriam, sobretudo negros e pobres, sofriam em relação à assunção da homossexualidade. Contudo, e isso é verdade, esse ponto de vista deve ser aceito. Contudo, se a gente olha sobre uma outra perspectiva, a Veja ser considerada um veículo do campo conservador, a Veja ser levada a colocar a figura de um jovem gay feliz com a sua opção, digamos, a princípio, na maneira como ela demonstra a sua matéria, e tratar desse tema como um tema de possível caminho de felicidade pessoal, trata-se de um avanço numa sociedade que antes tinha apenas a heterossexualidade compulsória como valor e como medida. Bom, quando eu pego essa matéria da Veja, então parece assim que eu estou chegando numa posição em cima do muro. Olha, de um lado, veja, os ativistas têm razão, e de outro a gente vê que um jovem de classe média pode chegar a ter um projeto de vida sendo gay. Mas o que me parece é que isso vem demonstrar exatamente digamos, do meu ponto de vista, uma desse formato de distribuição dessas manchas discursivas ou manchas narrativas. Eu diria que, olhando a mídia, eu sou uma consumidora de televisão, eu gosto muito de televisão, assisto, gasto bastante tempo da minha vida assistindo televisão, tanto por informação como por entretenimento, que me parecem ser duas das funções importantes da mídia, sobretudo dos canais abertos. Eu diria que, em terceiro
primeiro plano está o caráter formativo, que é também a TV aberta, também provê, em muito menor quantidade. E a TV pública pode prover em muito maior. E os canais fechados, dirigindo-se a uma clientela específica, provém mais do que a mídia aberta. Mas eu diria que eu assisto entretenimento na televisão aberta. Por que eu chamo a atenção? Eu vendo, sobretudo me preparando para esse diálogo de hoje, me dei conta que parece existir dois campos discursivos muito claros. Um deles que aposta em valores mais individualistas, que é exatamente aquele que entra o caso da Veja que eu trago aqui para a nossa reflexão, que diz respeito à valorização do indivíduo, né? Nesse sentido, a ideia de ser gay é possível, aparece claramente. A questão de mulheres lésbicas já aparece na televisão através de novelas em que há casos, inclusive, de proposição de constituição de família, vou chegar mais à frente, e certamente de pessoas idosas tendo sexualidade ativa. Uma série de exemplos já começam a aparecer de maneira a afirmar um espaço de demonstração da diversidade, da pluralidade que uma sociedade complexa como a nossa tem. Por outro lado, ao lado desses exemplos que apostam nessa via da liberdade individual, do desejo individual, aparece um núcleo de discursos e de representações extremamente tradicional, extremamente conservador, no que diz respeito ao que nós poderíamos chamar de maneira geral, genérica, aqui, sem muita precisão conceitual, de valores ligados ao coletivo, que eu chamaria a atenção. São os valores ligados à família, à reprodução e à conjugalidade. Parece estranho opor, então, modelos de escolha individual por oposição a unidades que sejam unidades coletivas, como nação, família e reprodução. E aí me parece que quando a gente analisa esse conjunto de discursos e de imagens que aparecem tanto na televisão quanto nos programas de entretenimento, quando entra família, reprodução e nação, os discursos tendem a ser extremamente conservadores. O que eu diria? Eu diria que, na verdade, a mídia acaba por expressar um tipo de tensão que não é específica da mídia em si, mas ela traduz tensões existentes no tecido social, que é exatamente aqueles que dizem respeito que no campo dos direitos individuais nós avançamos de maneira extremamente positiva, eu diria. Então, portanto, a temática das paradas gays chega no noticiário principal das TVs, chega nas revistas maiores de circulação. A entrevistadora, as mulheres brancas, mais idosas, que antes era fatal. Uma mulher passava dos 40 anos, ela saía da sua função mais principal de âncora ou de apresentadora de televisão e ela era jogada para uma espécie de limbo, com exceção da Hebe Camargo, para uma espécie de limbo da televisão. Então eu vejo que há mudanças, elas não são ideais, mas elas ocorrem. Por que eu quero chamar a atenção de que há essa espécie de tensão de discursos mais modernos, mais libertários, mais plurais, ao lado de discursos mais conservadores? Porque eu acho que se a gente pode falar já em aparecimento dos temas ligados à diversidade sexual nas novelas e no noticiário, problemas ligados à discriminação racial que já não são mais varridos completamente para baixo do tapete, embora haja áreas absolutamente graves, como você apontou na questão do debate sobre cotas. Eu estou de pleno acordo com você. E, por outro, do meu ponto de vista, um tema que me parece absolutamente silenciado na televisão e na mídia é o tema da mulher que reproduz ou, sobretudo, da mulher que não reproduz, daquela que não deseja a maternidade. E esse, sim, me parece ser aquela, portanto, que recusa a ideia da reprodução, que recusa a ideia de família, no sentido de ter filhos, ou, portanto, a mulher que decide, por exemplo, interromper uma gravidez. Esse é o grande tabu na televisão, razão pela qual todos os temas, quando a gente vê a focalização nas novelas em relação
há o tema de interrupção de gravidez, essas mulheres são punidas, por exemplo, com uma esterilidade temporária, ou com alguma desgraça na vida delas, ou com a perda do marido. E por isso eu gostaria de retomar o episódio que eu acabei de assistir agora, em relação ao caso trágico desse goleiro Bruno, que, na verdade, tem um antecedente de violência contra a mulher. A sua namorada, sua companheira sexual foi fazer uma denúncia numa delegacia, chamando a atenção de que ela teria sido obrigada a abortar. Esse exame demora 8 meses, certamente algum tipo de influência desse jogador entrou nessa demora da polícia no Rio de Janeiro. E o que é interessante, que nesse debate sobre esse possível assassinato, ninguém tenha trazido ainda uma discussão sobre o papel do homem nas relações sexuais, no sentido de por que homens que não querem reproduzir-se não tomam cautela no sentido de usar contraceptivos ou qualquer tipo de medida anticonceptiva. Há um texto subliminar em torno dessa mulher de que ela era o que se chamou na imprensa carioca de mulher chuteira, ou seja, aquele tipo de mulher que gosta de jogadores de futebol, que buscou uma certa notoriedade, que provavelmente engravidou como um golpe para ganhar uma pensão, e o rapaz é acusado de violência, mas ninguém consegue discutir de um ponto de vista, no meu entendimento, moderno, de relações igualitárias, paritárias entre homens e mulheres, por que esse homem não se precaver? Há, então, uma incorporação, uma cegueira em relação à ideia de que, na verdade, na sexualidade, no gênero, é a mulher que tem que se cuidar e o homem, na verdade, tem que se proteger dessas mulheres que eventualmente vão aplicar o golpe de barriga. Mas é impressionante como ninguém trouxe ainda essa análise, que poderia ser uma análise que, de fato, possa mover uma pluralidade de visões sobre um caso que é um caso dramático, traumático, na sociedade brasileira, que envolve N temas, como violência contra a mulher, celebridade, corrupção policial, certamente, corrupção agora de um menor envolvido no crime, mas esse elemento que é fundamental para explicar toda a trama que diz respeito ao não cuidado do homem nas relações sexuais, ele não é tocado. Então, o que eu chamo a atenção é de que não aparece ainda, quando a mulher está numa figura nas cenas, digamos, nesses dramas sociais, como a gente poderia chamar, ela não aparece ainda como uma mulher portadora de direitos e individualizada. E o homem parece deter ainda todos os direitos relativamente a essa sexualidade feminina. Com isso, eu gostaria de fazer... Bom, retomando, o meu argumento é esse. É que, na verdade, nós temos a mídia extremamente variada. Ela hoje em dia, nós já temos um cenário de imensa fragmentação, muito distinto daquilo que havia o monopólio de 20 anos atrás da TV Globo. Nós temos uma mídia extremamente fragmentada, com públicos diversos, com religiões diversas sendo representadas no campo da emissão de mensagens, e que é importante a gente salientar para essa escolha do público diferenciada, para essa ideia de audiência que é variada, e se alguém assiste, é consumidor de um determinado canal ou de uma determinada revista, ele não tem a visão em conjunto da mídia que os estudiosos podem ter. O público tem sempre uma visão fragmentada disso. A mídia de canal aberto ela é sustentada pela propaganda, né? E a propaganda recusa qualquer tipo de controle que não seja o autocontrole, né? Por exemplo, no CONAR. E haja vista que quando o ministro da Saúde tentou intervir, o atual ministro da Saúde tentou intervir sobre a maneira como a publicidade de bebidas alcoólicas, em especial a cerveja, é feita no país, houve uma gritaria geral dizendo da ideia de intervir num campo que seria sagrado da liberdade de expressão. Quando a gente compara as regulamentações sobre publicidade presentes em outros países, e não adianta usar, nesse sentido, essa ideia de que nós vamos nos tornar um país puritano, né, que essa é a ameaça que vai calar a especificidade brasileira,
É importante chamar a atenção do caso francês, onde, de fato, o movimento feminista tem uma interferência muito forte na regulamentação da imagem da mulher na publicidade. E, sobretudo, essa ideia de que associa cerveja a sexo fácil e a mulheres bonitas do lado. Sejam elas brancas ou negras, sejam elas... Mas elas são sempre corpos perfeitos, corpos esculturais, e a ideia muito clara de associar a cerveja a prazer sexual e a digamos assim, oferta, digamos assim, ilimitada de mulheres. Eu acho que essa ideia deveria ser absolutamente foco de campanhas de conscientização, de debate, de intervenção pública das feministas, no sentido de chamar a atenção do malefício que é a associação entre vender cerveja com essa ideia de carnaval, de carnavalização e de sexo fácil. Sobretudo porque eu acho dificilmente que os homens com barriga de cerveja vão conquistar aquelas mulheres. Então poderia ser feita uma crítica nesse sentido. E eu me sinto absolutamente à vontade para fazê-lo, porque eu também não me enquadro dentro do estereótipo da beleza feminina que é vendida. Então eu acho que é importante chamar a atenção de que como é necessário usar do humor para chamar a atenção e denunciar esse tipo de propaganda. Então, eu acho que uma das coisas que tem que ser pensado é talvez associar, não sei exatamente como se operacionaliza isso, mas associar a esses conselhos de autorregulamentação a presença de representação de grupos de cidadania, porque, na verdade, a propaganda ela é um elemento fundamental para garantir os canais comerciais e, ao mesmo tempo, ela foge de qualquer tipo de controle que seja um controle do Estado. Não estou propondo que haja uma censura, mas que haja participação de grupos da sociedade civil para ajudar a essa entidade a pensar a sua função no sentido da reprodução de estereótipos. No caso que diz respeito aos produtos ligados à cerveja, aos produtos de limpeza do ambiente, a divisão do trabalho doméstico, coisa que eu já tratei num outro diálogo, aqui no primeiro diálogo que eu estive presente, eu acho que é absolutamente inaceitável a maneira como os papéis de homem e de mulher são ainda absolutamente rígidos, com nenhuma participação dos homens nas tarefas domésticas e, por outro lado, a associação de que carros... perfumes até podem funcionar, e cervejas vão fazer você conquistar o interesse feminino total. Quando a mulher decide gerir o seu próprio corpo, que isso jamais é colocado como um tema de debate, e eu acho que é muito interessante, isso é o tema da nossa campanha eleitoral hoje em dia, de maneira extremamente clara, e eu não vou entrar aqui em maiores detalhes, mas está por trás o tema da união civil entre pessoas do mesmo sexo, que é mais palatável nesse momento, é bom chamar atenção, e o aborto como o grande interdito. Esse é o primeiro ponto que eu queria chamar atenção. Segunda coisa que eu queria salientar é que eu acho, respondendo um pouco a Sandra sobre essa ideia da pescagem das imagens na internet, etc. tal, depende de onde você busca, né? Porque, de fato, você pode fazer uma busca sem uma certa direção, você pode buscar, por exemplo, determinados produtores de imagem. No caso, isso já me aconteceu, por exemplo, de buscar exatamente atividades culturais feitas, por exemplo, especificamente uma ONG chamada Nós do Morro, do Rio de Janeiro, que produz imagens positivas sobre jovens negros, né? Então, por exemplo, atrás exatamente de uma imagem positiva, você vai buscar em determinados criadores e produtores que já exibem uma imagem positiva que você não vai encontrar, digamos, esse lixo cibernético. Que é aquilo que eu estava tentando chamar a atenção dessa coexistência, da coetaneidade ao mesmo tempo de um entulho, de um arcaísmo, de um lixo de estereótipos, convivendo com imagens positivas e mais avançadas, e mais plurais, e mais democráticas, com maior acesso. É mais ou menos o que existe em termos de convivência entre novas tecnologias e as chamadas tecnologias antigas.
Eu acho que essa coisa da passividade do telespectador na frente à TV, que certamente é o que me interessa, ela pode ser exercida através do ato da zipar. Né? Zipar, você tira o som da propaganda, você muda de canal, eles pedem para você, não saia daí, né? Porque sabe perfeitamente que o controle remoto acelerou a relação que a gente mantém com a televisão, podendo escolher isso. Mas quero chamar a atenção, que eu acho que ela vai continuar existindo, tal como o livro, que é uma coisa que chama-se atenção de que tenderia a desaparecer por força de um suporte tradicional, que é o papel. Exatamente, ele tenderá a subsistir muito mais do que as mídias eletrônicas em relação à palavra escrita. O jornal pode estar desaparecendo, ou esse jornalismo impresso, mas há outras formas que vão coexistir de tecnologias antigas com tecnologias modernas. Não dá para a gente pensar que a mudança se faz de um salto único. Ela, na verdade, ela faz sempre com uma espécie de adaptação e combinação entre coisas do passado e coisas mais modernas. E é um pouco em cima desse, digamos assim, dessa mistura, né, dessa combinação entre avanços e permanências, né, que é típico das sociedades, né? Nem tudo muda o tempo inteiro, muda e é deglutido, é um pouco pasteurizado, como disse a Sueli, em relação às mídias, mas de alguma maneira entram novos conteúdos, ainda que pasteurizados. Eu vou pegar um exemplo que me parece importante. Nos anos 80, aconteceu uma coisa na então toda poderosa Globo, que foi a entrada do seriado Malu Mulher. Ora, se a gente parar para pensar... 70? Obrigado. Obrigado, Albertina, mas assim, nos anos 70, isso veio responder certamente ao movimento social das mulheres que estava pressionando, mas certamente a empresa viu, né, enquanto interessada, ela é uma empresa comercial e não dá para esquecer essa dimensão de que as mulheres se tornavam consumidoras e que, enquanto consumidoras, havia uma parcela de mulheres que entravam no mercado de trabalho e se tornavam consumidoras cada vez mais potentes, estavam antenadas, provavelmente com um ideário de maior autonomia nas suas vidas, que foi possível ter um programa chamado Malu Mulher. Então, eu acho que naquele momento ele foi de vanguarda relativamente a determinados temas. Retomava, inclusive, palavras de ordem que apareciam pichadas nas ruas, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, que vinha do movimento de luta contra a violência contra a mulher, que era quem ama não mata. Então, houve várias iniciativas, elas não persistem, mas elas se combinam com determinados movimentos que são de pressão direta, tipo movimento de mulheres, sim, através de uma luta muito clara em relação à violência contra a mulher e a abertura de espaço para a mulher na esfera pública, e, de outro lado, transformações do mercado que faziam com que as mulheres fossem consumidoras target, alvo naquele momento. Há uma diversidade em termos de uma pessoa que criou-se com a televisão a partir dos anos 60, que é muito grande, inclusive em termos de temáticas. Então, não se trata de ter uma posição otimista no sentido de uma evolução linear e que o moderno vai ganhar. Não. O que eu estou querendo chamar a atenção é que a coexistência entre arcaísmo e moderno sempre se dará. A questão está em chamar a atenção sobre ganhos e avanços que a nossa mídia, a mídia tradicional a que eu estou me referindo, apresenta. E, de fato, nesse sentido, a pressão e as mudanças sociais provocaram uma diversificação da nossa mídia, correlata também a uma fragmentação da hegemonia que uma determinada empresa de comunicação tinha antes e uma diversificação maior. Não importa por que razões isso aconteceu, mas, de fato, você tem hoje em dia um maior nível de escolha, mesmo nos canais abertos, para determinados grupos sociais e determinadas visões de mundo, entendeu? Eu acho que isso é extremamente importante, embora
se possa chamar atenção da compra de horário de várias televisões para quase que pregação televisiva o tempo inteiro, pelo menos não é mais exclusivamente o monopólio da Igreja Católica. Ainda que eu possa discutir que existe, de fato, uma pregação midiática o tempo inteiro. É pena que outras formas de expressão religiosa não estejam contempladas. Mas, de fato, outro dia, num desses programas, acho que era um canal fechado, não tenho certeza, eu vi um quadro sobre expressão da cultura judaica, entendeu? Sobre religião, etc. Tal. Então, o que eu quero chamar a atenção é que, de fato, isso permite uma maior diversidade. Está todo mundo contemplado? Não. Não está todo mundo contemplado. Tem os excluídos, permanecem excluídos, mas, na verdade, consegue-se ampliar a margem de manobra e a exposição possível, potencial, mas não necessariamente real, das pessoas a formas diversas de estar no mundo. Então, nesse sentido é que eu vejo, com esse otimismo temperado que eu tinha dito, a questão da diversidade na mídia atual no Brasil.